salve o nosso estádio municipal do campeonato mundial. O Gilmar foi o grande goleiro da sua geração e por isso ficou para a história como um grande goleiro do futebol brasileiro. O Gilmar era também um goleiro que teve altos e baixos, que oscilou na sua carreira, mas que foi o goleiro mais marcante da história da seleção brasileira por muito tempo. A partir dele a gente começa a assim, nós temos goleiro, né? Talvez a gente não fosse campeão do mundo se a gente não tivesse um grande goleiro como o Gilmar antes. E ele surge e ele vai muito bem na Copa de 58. E o Gilmar também soube explorar muito bem uma evolução até da mídia, né, de começando as transmissões de filmes, de futebol e principalmente a fotografia nos jornais. Ele era o goleiro que fazia a ponte, né, então ele sempre saía bonito na foto, se esticando todo, fazendo defesas espetaculares que até ele podia ter feito de forma mais simples, e valorizou sua imagem e com isso valorizou também a posição de goleiros. E ele acho que passava essa imposição, essa imponência da função de goleiro, que é fundamental. Eu sempre observava jogos e via os goleiros vestidos de maneira diferente. Era o único também que era mais pressionado e por isso merecia uma atenção especial. Era o único que podia, num esporte coletivo, pegar a bola com a mão sem ser punido. Ficou praticamente 10 anos como titular da seleção, não deu chance para mais ninguém e sempre brigava, né? Falava, eu sou bom mesmo, eu mereço ganhar muito, porque o goleiro tem que ter uma postura bem forte para aguentar toda essa pressão. Quando você começa no futebol, você não tem muita dificuldade, porque o seu entusiasmo, a sua vontade, a sua dedicação, a sua alegria de um garoto começando no futebol, você nem enxerga as dificuldades. Tecnicamente ele sempre foi um grande goleiro, com a reposição de bola muito boa com os braços. O Leão era capaz de, com o braço, recolocar a bola no jogo lá no meio campo, em condições do cara dominar e sair jogando. O Leão foi o melhor goleiro brasileiro de sua geração. O Leão não era bom para interceptar cruzamentos que passassem pela pequena área, mas era um goleiro de posicionamento muito bom, de elasticidade fantástica, um goleiro de reflexo apuradíssimo e goleiro de grandes defesas, poucas falhas. Foi campeão no Palmeiras, campeão no Vasco, no Grêmio, né? Por onde ele passou, ele sempre se destacou. Depois do que ele fez nas finais do Campeonato Paulista de 83, jogando pelo Corinthians, foi fantástico. O Corinthians ganhou o campeonato em função dos gols do Sócrates no ataque, mas muito em função das defesas do Leão. Mas o grande período, o auge dele, ele teve no Palmeiras, né? É o anti-herói, né? Eu acho que isso faz com que o goleiro se torne mais forte, mais vibrante, com maior personalidade. Sempre teve portas abertas, né? Apesar das polêmicas que ele se envolveu em vários clubes com jogadores e com dirigentes, mas o talento dele sempre sobressaiu. Geralmente dizem porque o cara é ruim, vai pro gol ou é o dono da bola. Não, pra mim não aconteceu isso. É que eu tinha coragem e me atirava, me jogava para pegar as bolas. O Félix foi um grande goleiro, mas de muitas falhas na Portuguesa e no Fluminense. E é o titular mais questionado da seleção de 70. Eu fui ser titular da seleção brasileira. E naquela época não tinha esse negócio de ter treinador de goleiros, isso, aquilo. Então você tinha que ser bom mesmo para poder ser chamado para uma seleção brasileira, como eu fui. O Félix tenha peculiaridades que tornam mais difícil a vida de goleiro. Era baixo, não era um goleiro de grandes reflexos, não é um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, mas era um grande goleiro. E a torcida da Portuguesa e do Fluminense sabem disso. Diziam sempre que o Brasil tinha time, mas não tinha goleiro, e eu tive que mostrar. Então é aquele negócio, você tem que matar um leão a cada jogo para mostrar que você tem condição. Né? Foi um goleiro que não foi o melhor goleiro do seu tempo, mas foi o goleiro campeão do mundo. E jogou num time onde, obviamente, ele foi ofuscado por caras como Tostão, Pelé, Gerson, Rivelino, Jairzinho, Carlos Alberto. Eu gostava daquele futebol de pelada, de rua, daqueles campinhos com meus amigos. Nunca tinha pensado em ser um atleta profissional de futebol. Fui convidado para treinar no Atlético Paranaense e acabei
ficando no Atlético, e daí a minha carreira sigo em frente, né? Mas nunca com a pretensão de ser um profissional. As coisas foram acontecendo. E o gol, porque eu não tinha nenhuma habilidade, né, com os pés, e eu no gol era bem melhor, então o pessoal me empurrava para o gol. Raul foi um goleiro que super campeão nos dois clubes que ele defendeu por mais tempo, né, Cruzeiro e Flamengo, e um goleiro que não era espalhafatoso, para fazer as defesas com simplicidade, porque tinha excelente colocação, e era sempre um cara inteligente. Ele entendia, eu não preciso ficar me jogando aqui para fazer uma defesa simples. Ele ia lá e às vezes a bola vinha, um outro goleiro dava uma cambalhota, e sempre foi assim. O Raul era muito bom goleiro. A gente não tinha o condicionamento que existe hoje, então hoje você joga com preparo físico, você consegue ser o titular. Na minha época, né, nos anos 60, 70, se você não tivesse habilidade, não tivesse a capacidade de jogar, você não jogava. Então você se sobressaía pelo talento, não pela condição física, né? Uma das maiores defesas do Raul foi na final do Brasileiro de 82, Grêmio-Flamengo. O Flamengo ganhou de 1-0, um bate-rebate na pequena área, e ele dá um tapa na bola. Ele está caído, a bola vai entrar, e ele dá um tapa na bola, assim, tira. E na transmissão da TV Globo, eles cravam que foi o Andrade que tirou a bola com a mão. E aí formou essa opinião. Foi roubado, houve um pênalti. No dia seguinte, uma foto do 0 hora, a luva dando um tapa assim na cara da bola, assim, tirando a bola e afastando. O goleiro é tão maldito certas vezes que quando ele faz uma puta defesa, aí vem alguém dizer que foi o cara que tirou com a mão, que foi pênalti. Quem jogou no Cruzeiro e quem jogou no Flamengo não sente muita falta de seleção. E o Flamengo não é menor que a seleção do Brasil. Então isso aí por isso que não deixa nenhuma, sabe, não fica faltando nada, absolutamente nada, fala de coração. Eu me entusiasmava com defesas de goleiros assistindo jogos do Corinthians, da seleção brasileira, vendo goleiros de outros países, né? Tudo aquilo foi me atraindo, mesmo porque eu não tinha assim, habilidade com os pés, aquela sensibilidade com a bola, de manipulação. O Carlos, segundo os próprios preparadores de goleiro, é o goleiro tecnicamente mais perfeito que o Brasil já teve, pelo menos até enquanto ele jogou. Nós treinávamos todos os sábados, eu jogava como zagueiro. Aí chegou um dia que nós fomos fazer o primeiro jogo contra uma equipe de outra cidade e não tinha goleiro para jogar. Eu falei, não, deixa que eu jogo. Eu me sentia competente para aquilo e vamos dizer, eu gostava de encarar certas responsabilidades, né? Então deixa que eu jogo. Aí fui jogar. O Carlos, eu achei um grande goleiro da nossa história, um goleiro que sempre foi frio, e ele fez uma Copa de 86 brilhante. O Carlos ficou na história como um goleiro azarado, muito em função da bola do Belloni que bateu na trave, nas costas dele e entrou na decisão por pênalti contra a França. Mas ele não era um goleiro de errar. Em 86, o Carlos era o melhor goleiro do Brasil. Eu não vou dizer raro, porque não foi a única vez que aconteceu já várias vezes com outros goleiros em outras disputas. Foi uma primeira vez numa Copa do Mundo que uma classificação estava sendo decidida por pênalti que aconteceu aquilo. Então houve essa marca, mas nada assim que eu possa colocar como negativo, ou como de infelicidade, ou como de tristeza. Ao contrário, que eu saí, vamos dizer assim, de consciência limpa, feliz com o que eu pude realizar, com o que a minha competência permitiu realizar ali, no momento do jogo. A gente tinha grandes jogadores e os goleiros foram culpados. Até porque os goleiros eram mais fáceis de ser atacados que os grandes jogadores. Então, se você atacar o Zico, que perdeu um pênalti contra a França, você ataca o Carlos, que era um pé frio, que nunca tinha ganho nada da carreira. Mas é um injusto, principalmente atacar o Carlos na Copa de 86. Você estar dentro de uma seleção brasileira é uma realização, é uma valorização do que você está fazendo, tá? E esses 15 anos meu dentro da seleção, eu acho que eles refletem bem a forma como eu me empenhava no meu trabalho, naquilo que eu fazia. Vamos dizer, o prazer que eu tinha de fazer, eu gostava de jogar futebol.